Teorema de Pitágoras. Este é o tema da nossa aula de hoje. Bem-vindos, pessoal! Bom, o Teorema de Pitágoras, ele é uma ferramenta da trigonometria. Assim como essa xícara é uma ferramenta que nos ajuda a segurar o café dentro, o Teorema de Pitágoras, ele é uma ferramenta espetacular na trigonometria e ele nos permite encontrar um dos lados de um triângulo quando já temos dois lados conhecidos. Então, assim como os pedreiros precisam de pá, enxada, martelo, várias ferramentas para fazer a sua obra, os matemáticos, quando estudam trigonometria, precisam dessa ferramenta essencial que é o Teorema de Pitágoras. Então, vamos estudá-lo. Então, para começar, já chega aí deixando seu like. Se você ainda não é inscrito, vai aí embaixo também, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá, ó. O Teorema de Pitágoras é esse que está na nuvem aqui, ó. É essa expressão aí, tá bom? O que é cada coisinha que está aqui? Primeira coisa é entender o que é o A, o B e o C, tá? O A, o B e o C são os lados de um triângulo, a medida dos lados de um triângulo. Então, olhem para esse triângulo que está aqui abaixo, ó, tá vendo? Tem 3 medidas. Cada uma dessas medidas é uma dessas letras que estão aqui. Tá? Então, o Azinho aqui, que é essa letra que está separada, sozinha, em um dos lados da igualdade, ele é chamado de hipotenusa, ó. O Azinho é chamado de hipotenusa. E é bem fácil de identificá-lo. Ele é sempre o maior lado do triângulo. Então, se a gente olha para esse triângulo aqui, qual que é o maior lado? Visualmente, dá para ver que esse daqui é o maior lado, né? Então, esse é o nosso Azinho, tá? Vou até colocar aqui, ó, Azinho. Já identificado, então, aqui o nosso maior lado, que é a hipotenusa, nos resta apenas o B e o C. E, por coincidência, o B e o C, os dois são chamados de cateto. Tanto faz qual será o B e qual será o C, tá? Olhem para essa figura aqui. Eu chamei o B aqui o segundo maior lado. E chamei de C o terceiro, né, o menorzinho. Tá? Então vamos seguir esse padrão aqui, vamos colocar B para esse lado aqui e C para o menorzinho. Mas se por acaso aí de repente você inverter, né, chamar esse de B e esse de C, não alterará o resultado final, tá? Você pode fazer a conta normalmente, tranquilamente, que não mudará nada, tá bom? Então, o detalhe aqui é o seguinte, a gente sabe o valor do B, que é 4, e sabemos também o valor do C, que é 3. Então, basta substituirmos aqui, ó, colocar no lugar do B 4, no lugar do C 3. Fazermos a conta aqui e descobrirmos o A. O A que é esse lado aqui. Então, é assim que se utiliza o Teorema de Pitágoras. Só que um detalhe. Só podemos usar o Teorema de Pitágoras quando temos um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, professor? Agora você me confundiu, não sei, nunca ouvi falar isso. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? Ele tem uma quina ali, né? Uma quina como se fosse uma quina de parede de 90 graus, né? E ele é chamado aqui de retângulo porque se a gente completar aqui assim, ó, vira um retângulozinho, né? Ele é a metade de um retângulo, por isso que ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Ok, agora que a gente já entendeu os elementos do nosso Teorema de Pitágoras, a gente já pode utilizar ele para descobrir esse lado, tá? Só que antes de tudo isso, eu quero mostrar para vocês como se lê ele, tá? Então aqui, ó, esse enunciado, ele mostra como se lê o Teorema de Pitágoras, tá? Em alguns casos pode estar escrito assim o teorema. O quadrado da hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o nosso Azinho, é igual... Tá vendo que tem o igualzinho aqui, ó? É igual a soma, então a soma aqui, o mais, né? Dos quadrados dos catetos. Então aqui, ó, tá vendo? Tem os quadrados do cateto B e os quadrados do cateto C aqui. Tá vendo? Então é isso, né? O quadrado da hipotenusa é igual, né, a soma dos outros dois quadrados aqui, né, dos catetos, tá? É esse que é o Teorema de Pitágoras. Agora, de fato, vamos resolver o problema e identificar, então, o tamanho desse lado x, tá?
Para isso, eu vou utilizar essa figura que está aqui ao lado para ficar de uma forma mais didática, tá bom? Nesse exercício. Depois, nos outros, a gente vai usar direto a fórmula sempre, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou recortar aqui o nosso triângulozinho e vocês vão ver que ele vai ficar sobreposto aqui, ó, tá vendo? Eu consigo sobrepor ele nessa nossa figura? Legal. Então, aqui temos o seguinte, ó. O nosso teorema diz que o quadrado do A, né, da nossa hipotenusa, então o quadrado desse lado aqui. Conseguem ver que tem um quadrado aqui, esse quadrado em vermelho? Então, esse quadrado em vermelho aqui, ele é a mesma coisa que esse quadrado aqui, ó, tá? Geometricamente, o que o nosso teorema de Pitágoras fala é isso, que está desenhado aqui. Ele diz que esse quadrado em vermelho aqui, que é a hipotenusa, ele tem a mesma medida que a soma desses outros dois quadrados aqui, ó. Se eu somar o amarelo com o azul, dá a mesma medida, tem a mesma quantidade de área que o quadrado vermelho. Vamos conferir se é verdade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 unidades, né? Claro, um quadrado de 5 por 5 é 25, né? Show. Então quer dizer que na soma aqui do amarelo com o azul também tem que ter 25 unidades. Vamos ver se é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 também. Entenderam como é que funciona o teorema de Pitágoras? Então, ele diz que o quadrado desse lado é igual ao quadrado desse mais esse quadrado aqui. Interessante, né? Bem lúdico a maneira com que a gente explica o teorema de Pitágoras usando isso. Então, o valor desse x aqui é o comprimento do lado desse quadrado, né? E ele tem quantas unidades aqui? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, esse lado aqui ele tem 5 unidades de comprimento, né? Agora vamos para o próximo exercício. Determine a medida de x. Então, quer saber esse lado aqui. O que a gente tem? A gente tem este e este. Primeiro passo é descobrir quem é o A, né? O A é sempre o maior lado, então esse daqui é o A, ó. Dá para ver que é o A, né? É o maior. Então aqui tem o A. Agora a gente pega a nossa formulazinha, ó. Vou pegar ela aqui, ela tá aqui no lado, né? Vou arrastar para cá. Pegou a fórmula, você vai substituindo. Então você vai colocar ali no lugar do A, você coloca um xzinho, que é o tamanho do lado que falta, né? Aí no B e no C, tanto faz qual é o B e o C, tá? Esse aqui é o B e esse aqui é o C, por exemplo. Então, vamos trocar aqui o B por 8 e o C por 6. Então, vai ficar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, fica x ao quadrado igual a 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. Somando aí os dois números, né? 64 mais 36, temos 100 como resposta. O último passo aqui é passar esse quadrado para o lado direito, né? Ele vai passar com uma raiz quadrada. Vai ficar x igual a raiz quadrada de 100. X, então, tem 10 o quê, né? Centímetros, aqui as unidades de medida, né? Então, 10 centímetros de comprimento. Legal? Fácil demais, né? Agora que a gente já entendeu o que é o teorema de Pitágoras, né? É muito fácil de calcular. Ele é uma ferramenta muito boa mesmo, tá? Quem não sabe o teorema de Pitágoras não vai conseguir avançar na parte de trigonometria de jeito nenhum. Então, aprenda isso porque vai fazer a diferença com certeza, tá? Vamos para o próximo exercício. Aqui já temos os exercícios mais aplicados, tá? Então, aqui diz o seguinte: qual a altura do prédio? Então, vocês podem ver o desenho do prédio aqui, né? Está pedindo qual é a altura dele. Então, a altura dele é o tamanho desse lado aqui do triângulo. Ó, vocês conseguem visualizar um triângulo aqui? Tá? E com certeza esse triângulo aqui ele é de 90 graus, né? Porque os prédios são feitos no esquadro, né? Retinhos para cima. Tá? Então, como ele é um triângulo retângulo, podemos utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir esse lado que falta. Sabemos que aqui é 50 e aqui é 30. Primeira coisa, vamos achar aonde está a hipotenusa, né? O nosso A. Então, o maior lado aqui, ó, dá para ver que é esse, os 50 metros, tá? Então, vou colocar o Azinho aqui, ó.
Então esse é o A. Ah, professor, então vamos dizer que esse é o B e esse é o C. Pode ser. Então pegamos aí de novo a fórmula, vamos arrastá-la e vamos começar a nossa conta, tá? Substituindo. Então, o A, professor, o A é os 50 metros. Vamos colocar aqui 50 ao quadrado igual o valor do B, o B aqui, ó, 30. Então, 30 ao quadrado, mais quem? Mais o C. O C que é o quê? A nossa altura. Não sabemos, né? Eu vou deixar ele como C aqui mesmo, tá? Bom, então quanto que é os 50 ao quadrado aqui? É 50 vezes 50, né? Vai dar 2.500. Isso é igual. Aí aqui, ó, quanto que é 30 ao quadrado? É 30 vezes 30. Vai dar 900, né? Ah, professor, como é que você faz de cabeça rápido assim, ó? Faz assim, ó, faz comigo, ó. 5 vezes 5, né? É 50 vezes 50. Você faz 5 vezes 5, que dá os 25. E daí, no 50, no primeiro 50 tem um zero, no segundo 50 tem outro zero. Você pega os dois zeros e cola aqui atrás, ó. Então, 25 mais os dois zeros ficou 2.500. Ah, e o 30 vezes 30, então o professor fez assim, 3 vezes 3, 9. Pegou esse zero, colou aqui atrás, 900. É bem fácil de fazer, né? Agora a gente vai aqui e deixa assim, C ao quadrado. Tá? Então a gente vai descobrir aqui o cateto, né? Qual que é o passo agora? A gente tem que pegar e juntar esses dois números aqui num lado da igualdade, né? E deixar só o C em um lado sozinho. Então vamos deixar só o C na direita, vamos pegar esse 900 e vamos passar para cá aqui junto. Então vai ficar assim, 2.500 menos os 900. E isso vai ser igual ao C ao quadrado. Você ficou sozinho agora ali, né? Quanto que é 2.500 menos 900? Dá 1.600, né? Então esse é o nosso C ao quadrado. Então agora a gente já está aí quase terminando. Só precisamos tirar esse quadrado aqui, né? E passar para o outro lado com uma raiz quadrada. Vai ficar assim, 1.600 igual a C, só que é a raiz de 1.600, né? Raiz quadrada. Quanto que é isso, professor? Quanto que é a raiz quadrada de 1.600? É 40, né? 40 o quê? A gente está falando de metros aqui, ó. Então vai ser 40 metros. Esse é o valor do nosso C. Ah, professor, então quer dizer que o nosso prédio aqui ele tem 40 metros de altura? Sim. Vou apagar aqui o ponto de interrogação, ó. E vou colocar aí 40 metros. Legal? Fácil, né? Uma aplicaçãozinha assim, bem legal, né? Vamos para a próxima aplicação aqui. Qual o comprimento da escada? Então a gente está querendo saber esse lado aqui, ó. Tá vendo que forma um triângulo? Como a parede ela sempre é retinha para cima, tem um ângulo de 90 graus aqui. Então a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Fechou? O que a gente tem aqui? Aonde está o A, por exemplo? O nosso A, que é a hipotenusa, o maior lado, vai ser o tamanho da escada, que é o que a gente está procurando mesmo, né? Então eu vou colocar aqui um Azinho, ó. Esse aqui é o nosso A. E os outros dois é o B e o C, né? Aqui é o B e aqui é o C. Tá faltando metros aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Metros, 2 metros, tá? Show. Então agora vamos continuar aqui, ó. Vamos pegar a nossa fórmula, vamos arrastar ela para cá, colocá-la aqui, ó, e fazer a conta, né? Vamos substituir então os valores. O nosso A aqui a gente não sabe, a gente quer descobrir ele, tá? Então vamos deixar como A mesmo, que é o tamanho da escada. A ao quadrado igual o B e o C aqui, ó, o B tem 2 metros, então 2 ao quadrado, mais o C também tem 2 metros, ó, então 2 também, 2 ao quadrado. Show? Próximo passo, resolve as potências aqui. Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Fica A ao quadrado igual a 4 mais 4. Top. Agora vamos somar esses dois. A ao quadrado igual a 8. Próximo passo, tira a raiz, né? Passa o quadrado para o outro lado, ele passa com a operação inversa, que é a radiciação. Fica a raiz quadrada de 8. Quanto que é isso, professor? Podemos fatorar aí, né? Essa raiz quadrada de 8. Se vocês fizerem a fatoração aí, vocês vão ver que vai dar A igual 2 raiz de 2, né? Já dava para ver mais ou menos aqui, ó, que ia ser quase 3, né? Porque raiz de 9 é 3. Mas se a gente fizer a fatoração aí, dá 2 raiz de 2, né? E sabemos aí que a raiz de 2, vou colocar aqui em cima, ó.
a raiz de 2 era aproximadamente 1,41, tá? Então, se aqui é 1,41, basta multiplicarmos 2 vezes 1,41. Então, fica assim, 2 vezes A igual a 2 vezes 1,41. Então, o nosso Azinho aqui, ele é 2,82. 2,82 o quê, ó? Unidades de medida, metros. Então, a escada aqui, né? Essa nossa escada, ela tem 2,82 metros. Tamanho razoável, né? Tamanho bom. Vou colocar aqui assim, 2,82. Legal? Então vamos aí para o último exercício, né? Ele diz assim, qual o comprimento da espia do teleférico? Então vocês podem ver aqui o teleférico, né? E temos uma espia aqui em cima. Quer saber o tamanho dessa espia aqui, ó? Se vocês parar para prestar atenção, né? Esse aqui ele é um triângulo retângulo, né? Aqui ele tem um ângulo de 90 graus. E aí ele quer saber, então, o tamanho aqui de qual lado? Da hipotenusa, né? Dá para ver que é o maior lado aqui, ó. Então já vamos marcar aqui que esse aqui é o nosso A, né? O nosso A. Sabendo que esse é o A, os outros dois é o B e o C, né? Vamos colocar o B aqui e o C aqui. Top! Agora vamos pegar a fórmula, né? Então vamos começar. A ao quadrado. Então o A a gente quer saber, não sabemos. Vai ficar A mesmo, né? Que é o tamanho da espia. Vai ser igual ao B ao quadrado, né? O B aqui ele é 80, né? 80 metros. Então aqui é 80 ao quadrado. Mais o C ao quadrado. O C aqui ele é 60 metros, né? 60 ao quadrado. Legal. Agora vamos resolver então esses quadrados aqui. Vamos ver quanto dá, né? Fica A ao quadrado igual 80 vezes 80, professor. Lembra como eu falei antes para vocês? 80 vezes 80. Multiplica 8 vezes 8, 64. Pega os outros dois zeros e cola atrás. 64, 00. 6.400. Mais, agora, 60 vezes 60, professor. 6 vezes 6, 36. Cola os dois zeros atrás. 3.600. Legal. Agora a gente vai somar esses dois números, né? 6.400 mais 3.600 vai dar quanto? A ao quadrado igual a 10.000. 10.000. Último passo aqui, tirar a raiz quadrada dos 10.000 aí. Então, a raiz quadrada aqui vai ser 100, né? É um número que vezes ele mesmo dá 10.000. Então, 100 o quê? 100 metros, né? 100 metros aqui, ó. Então, vamos colocar 100 metros. Então, quer dizer que esse tamanho aqui, ele tem 100 metros de comprimento. Vou colocar aqui, ó. 100 metros de comprimento. Muito bem, então esse foi o nosso último exercício de utilização do Teorema de Pitágoras, né? E lembrando novamente, né? Só podemos usar o Pitágoras para resolver isso quando temos o valor de dois lados, né? Aqui tínhamos este e este lado. Tínhamos o comprimento. Então a gente usou o Pitágoras para achar o último, o terceiro lado, né? Vou deixar como curiosidade aqui para vocês, ó, o que acontece quando a gente tem um triângulo retângulo também, né? E a gente tem a medida de um ângulo e um lado aqui, se a gente tivesse aqui, por exemplo, que era 80 metros, né? Como que a gente descobriria, por exemplo, esse valor de x aqui? Nesse caso aqui, não teria como usar Pitágoras, tá? Porque não temos a medida dos dois catetos aqui. Temos um cateto e um ângulo. Nesse caso, a única saída é usar seno, cosseno e tangente, tá? Eu fiz uma aula sobre seno, cosseno e tangente e vocês devem assistir. Ela é imperdível e ela também é uma ferramenta para achar o lado de triângulos retângulos quando temos um ângulo e um lado. Então vou deixar um card aqui em cima também, vocês vão lá e assistem que vocês vão adorar a aula, tá bom? Pessoal, desejo a todos bons estudos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram e aí não são inscritos, vou pedir para vocês descer aí embaixo, clicar no botão de inscrever-se, que aí quando eu postar novas aulas, vocês vão estar recebendo, vão poder estar assistindo mais aulas como essa. Fechou? Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau!